Bem-vindo ao Audiotória. Ouça histórias, viva mundos. E deixe-se levar pela história de hoje. Essa é a continuação do livro Psicologia na Prática. Capítulo 18. Como criar uma vida com significado. Você já parou para pensar no que está construindo a partir do seu estilo de vida? Ou, talvez, no motivo de fazer tudo o que faz diariamente? Muitos de nós até entendemos o valor que existe no que construímos no nosso dia a dia, mas, mesmo assim, vivemos sem muita intencionalidade, sem muito cuidado, como se já houvéssemos desistido da nossa existência, ignorando completamente as atividades, os princípios, as relações e, até mesmo, as reações que nos fazem encontrar sentido em nossos dias. Pode ser que você conheça inúmeras pessoas, se não for uma delas, que estabeleceram o que chamamos de piloto automático e vivem de forma desconectada de seus valores. Preciso dizer que isso é um fator de grande risco, porque, uma vez que abraçamos esse modo de caminhar, podemos acabar desenvolvendo algum tipo de transtorno psiquiátrico ou entrando em um momento de profunda crise existencial, a ponto de nos questionarmos se vale a pena viver. Eu sei que, diante de tantas tarefas da vida real nos chamando à ação, vez após vez, e da sensação de que sempre há algo pendente, nós deixamos de lado a nossa necessidade de construir uma vida significativa. E, aqui, não falo somente sobre grandes feitos para a humanidade, mas sobre uma existência que tenha significado para nós pessoalmente e que esteja conectada aos nossos valores, aqueles de que falamos em um dos capítulos passados. De forma resumida, falo sobre a vida que vale a pena viver. Aprendi esse conceito em um livro que indico sempre que posso, Building a Life Worth Living, em português, Construindo uma Vida que Vale a Pena Viver, da Marsha Linehan, criadora da DBT, sobre a qual já falamos algumas vezes. A verdade é que todos nós, em algum momento, já passamos por períodos em que os dias pareceram exatamente iguais, como se a vida não estivesse avançando, como se nós não tivéssemos um rumo ou um objetivo. Às vezes, a nossa única vontade era ficar dormindo, porque não tínhamos um motivo grande o suficiente para acordar, não é mesmo? Nem sempre conseguimos fugir de situações assim, mas, quando começamos a nos sentir completamente desanimados e indiferentes com a vida, de forma geral, podemos estar diante de uma questão bem mais preocupante. Isso não quer dizer que você estará animado, disposto, feliz, cheio de gás e sonhador todos os dias. Algumas pessoas realmente têm, em sua própria personalidade, esse ímpeto e esse desejo por realização, outras, no entanto, têm um estilo diferente, e isso não é problema nenhum. O mundo não precisa que todos os seus habitantes sejam grandes sonhadores e tenham metas e objetivos ousados. Cada pessoa é única, e isso é fundamental na sociedade. Sempre que falo sobre esse assunto, gosto de citar o meu marido, Israel, a pessoa com quem mais convivo e que é completamente diferente de mim. Enquanto eu sou alguém bem mais estável, que gosta de rotina e de previsibilidade, o Israel é aquele cara 8 ou 80. Ele gosta de metas muito ousadas e sonha bem alto, e isso permite que nossas personalidades se complementem de uma maneira muito bacana. No entanto, para ter uma vida significativa, eu não preciso fazer as coisas do jeito dele. O contrário também é verdade, pois cada pessoa tem uma forma de viver e de construir sua existência com o seu próprio significado. Hoje em dia, fala-se muito sobre empreendedorismo. Há uma pressão para que todos tenham o seu próprio negócio, ganhem muito dinheiro e fiquem milionários até os 30 anos. Se essa não for a sua escolha, ainda assim esperarão que você seja muito influente, tenha milhares de seguidores e faça algo que mude o mundo. Cobranças como essas têm sido tão fortes na geração atual que, às vezes, em vez de terem um objetivo, as pessoas passam a carregar um fardo. É por isso que eu quero dizer que, por mais simples, e até pacata, que a sua vida possa ser, se assim você desejar, ela precisa estar conectada aos seus valores pessoais para que, dessa forma, você encontre um sentido e um significado que o faça querer viver, despertar e se levantar da cama toda manhã.
Se, ao acordar, você não encontra nenhuma motivação, pode ser que esteja vivendo uma vida desconectada e, em algum momento, isso trará uma consequência para sua saúde mental. Importância dos nossos valores pessoais. Você se lembra de que, no capítulo 3, logo no início da nossa jornada de autoconhecimento, eu falei sobre a importância dos valores pessoais, aquilo que consideramos mais significativo na vida, para a compreensão do que nos motiva e do que é capaz de nos trazer uma sensação de completude. Eles são fundamentais, pois nos fazem ter vontade de acordar pela manhã, além de trazerem brilho aos nossos olhos. Eu imagino que, após identificar os seus, você tenha sido capaz de perceber que inconscientemente a sua postura, o seu tom de voz e até o seu semblante mudam quando você fala sobre o que lhe traz motivação. Os valores podem ser coisas muito simples, como a família, a fé, a conexão com as pessoas, a sensação de crescimento, o aprendizado, o sucesso profissional. O meu marido, por exemplo, precisa saber que está em constante crescimento, que faz a diferença na vida das pessoas, que é importante, relevante e reconhecido, ou seja, esses aspectos são valores para ele o motivam a continuar construindo uma vida que vale a pena viver. Para algumas pessoas, o valor pode ser o conforto e o cuidado com a casa. Alguns falarão do seu trabalho e da sua pesquisa acadêmica com muita alegria e entusiasmo. Outros compartilharão o sonho de construir uma família e valorizarão as lembranças da infância em coisas muito simples, como cozinhar, sentar-se à mesa ou viajar para a praia nas férias. Preciso reforçar, no entanto, que viver de acordo com os seus valores é um processo e dificilmente você estará 100% alinhado a eles de uma hora para outra. Eu iniciei a minha jornada de autoconhecimento ainda bem nova, graças ao meu contato com a psicologia na faculdade, o que me ajudou a refletir sobre aquilo que era importante para mim, mas que, por algum motivo, eu não estava vivendo. Antes disso, porém, ainda na minha adolescência, comecei a alterar uma série de comportamentos e padrões da minha família e percebi que alguns aspectos não tão importantes para eles estavam se tornando relevantes para mim. Uma dessas coisas, por exemplo, foi a espiritualidade. Esse nunca foi um valor para os meus pais, na verdade, era algo até criticado na minha casa, então eu não o recebi na minha infância e precisei passar por um processo para entender que esse era um valor para mim. Muitas vezes, eu não sabia exatamente como pautar as minhas ações, por isso agia de forma contrária à minha nova realidade, porque ainda não tinha clareza do quanto a espiritualidade era importante na minha vida. Quando compreendi, mais parei-me da minha adolescência, que realmente carregava uma fé e comecei a viver de acordo com ela, meus dias ficaram muito mais leves e passaram a fazer mais sentido. Foi maravilhoso. É por isso que, diante do processo de autoconhecimento, temos de nos apropriar do que é importante para nós. Não nascemos com os valores implantados em nossa mente, a maioria deles é passada ao longo da vida. A família, ao contrário da espiritualidade, já era um valor incutido em mim, mesmo tendo pais separados. Aliás, os dois acabaram se casando com outras pessoas após um tempo. Enquanto crescia, ninguém me dizia que eu deveria construir uma família, mas eu observava a minha avó, que teve 5 filhos, foi casada com o meu avô até ele falecer e sempre prezou pelos valores familiares. A simples convivência gera, em nossa mente, esse senso de importância, que pode, ou não, ser consolidado no futuro. Quando passei a viver de acordo com isso e a buscar a construção de uma família, casando-me bem jovem, por exemplo, consegui perceber que estava vivendo de modo significativo para mim. Eu acredito que você já saiba o que aquece o seu coração e o faz ficar entusiasmado e apaixonado, mas, talvez, esteja bem distante dessas coisas. A pergunta que eu quero fazer aqui é: o quanto dos seus valores você tem vivido no seu dia a dia? Isso é importante, porque, se não estiver experimentando nada disso diariamente, você não construirá uma rotina significativa. Como já comentei, assim que o meu primeiro filho nasceu, passei um ano sendo muito intencional em me dedicar quase exclusivamente a ele, o que fazia com que eu me sentisse distante de um dos meus valores, o crescimento intelectual.
Eu não sentia que estava progredindo em uma área muito relevante para mim e precisei reconhecer que, naquele momento, eu estava crescendo em outro aspecto tão importante quanto. Ou seja, eu não havia me desconectado completamente dos meus valores. Se você é aquele tipo de pessoa que trabalha só para bater o ponto e vive a sua semana apenas desejando sábado e domingo, por exemplo, pode ser que esteja caminhando em direção a um estilo de vida que não é saudável nem sustentável. É claro que no M de semana nós temos atividades diferentes, justamente por termos mais tempo livre do que de segunda a sexta-feira, mas eu queria propor uma reação agora. Como você pode incluir alguns dos seus valores no seu dia a dia? Talvez seja suficiente ter um momento de qualidade com seu cônjuge, com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai. Talvez você precise de um tempo de autocuidado no M do dia, ou, simplesmente, queira sentar-se e assistir a alguma série de que você gosta. Quando construímos a nossa rotina, nós precisamos ser intencionais em experienciar, diariamente, os nossos valores, caso contrário, seremos engolidos pelas demandas maiores. Agora, de modo bastante prático, dê-nas 5 atividades diferentes, ligadas aos seus valores, para fazer ao longo da semana, uma em cada dia. Pense em metas realistas e em uma rotina que possa ser colocada em prática hoje mesmo. Talvez você sinta a necessidade de ter novas experiências e não consiga viajar com a frequência que gostaria, por exemplo, mas pode conhecer lugares novos no seu bairro, uma cafeteria, uma praça ou, até mesmo, um supermercado. Outro ponto importante é pensar no horário que essas atividades serão feitas e no tempo disponível para elas. Por exemplo, se um dos seus valores é o crescimento intelectual e, hoje, você não tem se dedicado a isso, tente começar com 20 minutos de leitura de obras que sejam da sua área de conhecimento. Um olhar atento para a própria vida. Quero propor um exercício a você que, ao longo deste capítulo, olhou para si mesmo e pensou que talvez não esteja vivendo como gostaria. Que tem visto seus dias perderem o brilho, como se nada mais esse sentido. Imagine que você está no futuro e que já se passaram 10 anos, a contar a partir de hoje. Então, se você tem 20 anos, imagine-se com 30. Se tem 30 anos, imagine-se com 40. Eu quero que você tente completar as 3 frases que vou apresentar a seguir e, para isso, será necessário olhar para a década que passou. Eu passei tempo demais me preocupando com imagine-se, daqui a 10 anos, olhando para trás, para o hoje, e pensando. Eu passei tempo demais me preocupando com coisas que não precisavam de tanta atenção assim. Talvez você consiga olhar para si mesmo e constatar: poxa, eu passei tempo demais me preocupando com dinheiro. Nunca tive necessidade de nada e gastei muitas horas da minha vida com uma preocupação que não era necessária. Passei tempo demais pensando no trabalho, acabei me dedicando muito e me preocupando com o que as pessoas pensariam. É possível que você se importe demais com o que pensam a seu respeito. Talvez você se pergunte se será aceito ou não. Passe horas e mais horas se questionando se um dia irá se casar, pensando em relacionamentos amorosos e focando bastante nisso. É provável que, daqui a 10 anos, você até já tenha se casado e tido uma série de experiências. Lá na frente, você poderá constatar que não precisava ter se preocupado tanto assim. Quais são as coisas com as quais você mais tem se preocupado hoje? Isso pode estar roubando seu brilho. Eu não passei tempo suficiente fazendo coisas importantes para mim, como em 10 anos. Talvez você olhe para trás e pense: poxa, eu não passei tempo suficiente fazendo coisas que eram importantes para mim. Quantas pessoas você conhece que, hoje, acabam se culpando por não terem passado tempo bastante com seus filhos, tocando algum instrumento, praticando seus hobbies ou até tendo momentos de lazer com a família? Quando um ciclo se encerra, muitos de nós olhamos para trás e percebemos que não usamos aquilo que importava, de fato, para nós, mas gastamos o nosso tempo focando em outras atividades.
Talvez você até tenha um sentimento assim sobre algo do seu passado, porém, embora não tenha como mudar o que já aconteceu, pode construir um futuro diferente ao modificar o hoje. O que você acredita que tem negligenciado atualmente? Se não der mais atenção a esses aspectos, pode ser que, no futuro, você se culpe pelo tempo que perdeu. Se eu pudesse voltar atrás, tomaria uma atitude diferente sobre talvez o seu 10 anos mais velho. Olhe para o hoje e pense: nossa, eu deveria ter feito as coisas diferentes. Eu deveria ter saído daquele emprego de que eu não gostava. Passei 5 anos naquela empresa e poderia estar em outro lugar. Eu deveria ter saído daquele relacionamento em que eu era maltratado. Uma relação que, após 3 anos, simplesmente não ia para frente e já não tinha futuro nenhum. Ou então, eu deveria ter me casado com aquela pessoa que era legal para mim. Fiquei enrolando e perdi alguém realmente especial. Olhe para a sua vida e pense nas coisas que você gostaria de fazer, mas que, por algum motivo, ainda não tomou uma atitude sobre. Talvez você queira aprender a tocar algum instrumento. Talvez deseje viajar mais ou guardar dinheiro. Nós sabemos o que devemos fazer, mas não conseguimos acessar isso porque, muitas vezes, não somos capazes de nos distanciar da nossa realidade. No entanto, é necessário termos um olhar intencional para a nossa vida. O que você faria diferente, hoje? Reflita sobre a mudança antes que as consequências da sua falta de atitude cheguem. Como construir uma vida significativa? Não espere um grande ato ou um hábito que mudará a sua história para começar a acreditar que, finalmente, a sua existência é significativa. Na verdade, é necessário apenas caminhar intencionalmente no seu dia a dia, pois a construção de uma vida que vale a pena viver começa com passos diários, com escolhas simples e até mesmo pequenas, como o autocuidado, sobre o qual já falamos diversas vezes ao longo dos capítulos, uma boa noite de sono, uma alimentação saudável e a prática de exercícios físicos. São esses tijolinhos que, pouco a pouco, construirão algo realmente grande e impactarão a vida das outras pessoas. Tenha relacionamentos saudáveis. Estar ao lado daqueles que amamos e com quem nos sentimos bem contribui muito para a nossa saúde mental. Você se lembra de quando falamos sobre isso ainda no capítulo 4? É fundamental que, na medida do possível, tenhamos bons relacionamentos com as pessoas com as quais moramos. É claro que isso não depende 100% de nós, mas podemos fazer o que estiver ao nosso alcance para tornar a convivência mais harmoniosa, sem tantos conflitos. Isso, porque cada vez que brigamos ou criamos novos problemas, uma série de neurotransmissores e de hormônios são gerados em nós, e, se não estivermos atentos, podemos descontar o nosso estresse, por exemplo, na comida, estabelecendo um ciclo muito ruim. Reserve tempo para os seus hobbies. Existem inúmeras pessoas que trabalham muito, saem bem cedo e voltam para casa realmente tarde, rotina que prejudica outras áreas da vida, como a própria saúde. Quando chega o M de semana, tudo o que elas desejam é ficar em casa e não fazer nada, apenas dormir, o que é completamente compreensível, mas torna os dias mais pesados e a vida sem graça. Todos nós precisamos de momentos de lazer, nos quais possamos nos divertir e descansar. Essas pequenas pausas são capazes, até mesmo, de nos tornarem mais produtivos e melhorarem o nosso desempenho. Dê sentido às pequenas coisas do dia. O perigo de entrar no piloto automático é que deixamos de encontrar sentido no que nós fazemos. Por isso é tão importante atribuirmos significado às nossas atividades do dia a dia, principalmente aquelas que nos tomam mais tempo. Se o seu trabalho estiver cansativo e maçante, por exemplo, pense no resultado dele. Talvez você use o seu salário para fazer uma viagem no M do ano ou ajudar alguém. Não deixe de buscar o aprendizado. Esse senso de crescimento é extremamente importante quando falamos sobre uma vida significativa. Isso não quer dizer, necessariamente, que precisamos construir uma carreira acadêmica, mas, sim, que devemos continuar descobrindo novas áreas ou novas formas de realizar o que já fazemos. Todos precisam buscar isso, de acordo com a sua realidade, porque o conhecimento está diretamente relacionado à nossa autoestima.
Existem muitos cursos, por exemplo, sobre organização ou, até mesmo, culinária. Procure se desenvolver ainda mais naquilo que você já é bom. O aprendizado impulsiona o bom funcionamento da nossa mente. Não espere a vida passar. Pode ser que, hoje, você viva intencionalmente cada um dos seus dias e tenha uma visão crítica de como tem levado a sua vida. Se esse for o seu caso, apenas continue. Não se permita entrar no modo piloto automático, mas utilize a percepção que você já tem para prosseguir alinhado aos seus valores. Por outro lado, pode ser que você tenha percebido que, embora carregue princípios bem definidos, não está conseguindo viver de acordo com eles e não sente que a vida faz algum sentido. Agora, você já conhece alguns passos práticos para não apenas identificar o que precisa ser mudado, mas para agir, de fato. Como sempre reforço, se você estiver passando por um momento muito delicado e realmente perceber que já não tem nenhuma motivação para se levantar todos os dias, não deixe de buscar ajuda profissional. Nem sempre conseguiremos mudar sozinhos. Converse com pessoas próximas e leve esse assunto para os seus círculos. Eu tenho certeza de que a troca de experiências pode trazer ainda mais sabedoria e intencionalidade para a construção de uma vida que vale a pena viver. Não se permita entrar no modo piloto automático, mas utilize a percepção que você já tem para prosseguir alinhado aos seus valores. Capítulo 19 A pessoa que você quer ser. Durante a minha primeira gravidez, eu idealizava a mãe que desejava ser, mas, quando a realidade de fato se apresentou a mim, percebi que eu não era tão parecida com aquela que havia criado no meu mundo perfeito. E isso aconteceu, mais ou menos, quando meu filho Benjamin tinha cerca de 2 meses e meio de vida. Eu estudei muito ao longo da gestação e imaginei que seria uma mãe super prática. Depois que o bebê nascesse, eu iria para todos os lugares com ele, conseguiria passar o dia fora, não teria medo nem ficaria preocupada com gripe ou com qualquer outra coisa que pudesse acontecer, porque acreditava que, mesmo com um recém-nascido, eu conseguiria me virar. A verdade, no entanto, é que logo nos primeiros meses após o nascimento do meu primogênito, nós tivemos de lidar com uma série de eventos não planejados. Com apenas 20 dias de vida, o Benny já havia sido internado na UTI 2 vezes devido a uma infecção bem séria. Diante desse cenário, que quebrava todas as minhas expectativas sobre o nascimento do meu filho, comecei a sentir medo e me vi muito preocupada, além de ansiosa, quando se tratava dele. O grande problema é que aquela Lana não tinha nada a ver com a mãe que, antes, eu havia idealizado. Como já comentei, nessa mesma época, eu tinha voltado a fazer terapia, para me desenvolver melhor, trabalhar todas as novas questões e processar as informações que estava recebendo, e comecei a refletir muito sobre isso. O que percebi foi que a mãe prática, destemida, que sairia de casa e faria tudo com o bebê nos braços, estava em processo de construção. Aquela era a primeira vez que eu vivia o universo da maternidade. Além disso, não tinha como prever tudo o que poderia acontecer após o nascimento do Benny. Do mesmo modo que ele havia chegado a apenas 2 meses e meio, eu também havia me tornado mãe, de fato, há apenas 2 meses e meio. Seria irreal acreditar que, ao sair do hospital, eu já seria uma mãe completa, principalmente diante de tudo que vivi. Eu estava me cobrando demais para me tornar a mãe que desejava e levei algum tempo para entender que, dia após dia, eu poderia me aproximar da pessoa que queria ser. Esse aprendizado, preciso dizer, fez com que eu mudasse muito a forma como enxergo as coisas. Hoje, sinto que finalmente compreendi que, neste momento da minha vida, talvez eu não esteja idealmente onde gostaria em outras áreas, mas estou exatamente onde deveria estar como mãe. Quando falamos sobre essa expectativa acerca de quem nos tornaremos, é muito fácil cair em culpa ou em autocobrança, principalmente se tratando da maternidade. Porém, ao longo desse processo, consegui fazer as pazes com o momento que eu estou vivendo e entender que tenho dado o meu melhor, mesmo que as minhas decisões sejam diferentes das que idealizei um dia.
É claro que ainda não sou exatamente quem desejo, mas, hoje, enquanto escrevo este livro e me preparo para receber o meu segundo filho, após quase 2 anos do nascimento do primeiro, tenho percebido que a cada semana eu me torno mais leve, além de levar a maternidade exercer esse papel de forma mais tranquila, chegando, pouco a pouco, àquela mãe que idealizei. Isso não significa que eu não tenha medos ou que também não imagine como será a minha vida como mãe de 2. Evidentemente, tenho as minhas expectativas, mas sei que chegar até elas é um processo. Talvez você esteja pensando, tudo bem, ótima história. Mas o que ela tem a ver com o tema do capítulo, anal? Eu comecei a entender que o processo para nos tornarmos quem desejamos ser nem sempre é linear e não acontece de uma hora para outra. A realidade é que, na maioria das vezes, ele é gradual e leva tempo. E eu percebo, em muitas pessoas com as quais converso, essa angústia e frustração por olharem para a própria vida e não enxergarem o que um dia idealizaram. De modo geral, isso acaba criando um bloqueio para a celebração do presente e de tudo que já foi conquistado. Muitas vezes, nós nos cobramos demais, como se houvesse um prazo para nos tornarmos quem imaginamos um dia. O eu ideal e o eu real, todos nós temos uma ideia de quem deveríamos ser, o que deveríamos estar fazendo agora, como se tivéssemos de alcançar um eu ideal, entende? Nós construímos essa idealização ao longo de toda a nossa vida, seja porque nutrimos um desejo específico ou porque queremos suprir as expectativas de outras pessoas, principalmente dos nossos pais. Quem nunca planejou a própria vida, olhando em curto, médio e longo prazo? Talvez, aos seus 12 anos de idade, você tenha imaginado que, quando completasse 18, seria completamente independente, sairia da casa dos pais, faria um intercâmbio e viajaria o mundo. Aos 25, já estaria formado e com a carreira encaminhada. Aos 30 anos, teria constituído uma família e estaria completamente resolvido profissionalmente. Aos 40, já nem existiriam metas, pois haveria conquistado milhões de reais e aguardaria apenas pela aposentadoria. Eu não sei quais foram os seus planos, mas, ao longo da nossa vida, nem sempre as coisas acontecem conforme pensamos e, como já falei aqui, isso gera frustração. Acreditamos que deveríamos estar cuidando melhor da nossa saúde, entretanto, por algum motivo, não conseguimos dar atenção a ela. Acreditamos que deveríamos nos desenvolver mais na nossa vida espiritual, mas acabamos deixando essa questão de lado. Nós começamos a elencar as áreas da nossa vida e a compará-las com o que criamos, com as nossas expectativas, o eu ideal, e com o que, segundo o nosso planejamento, deveríamos ser, ter e fazer neste momento. A grande questão, diante de todos os nossos anseios, é que existe um eu real. Esse, de fato, é quem conseguimos ser e o que damos conta de fazer. As ações e decisões que tomamos nesses últimos anos nos trouxeram ao lugar onde estamos hoje, e isso precisa ficar muito claro para nós. Imagine que esses 2 círculos representam você. O primeiro são as suas idealizações, quem deseja se tornar. O segundo engloba tudo o que você é hoje. Quanto mais distante estiverem esses 2 círculos, quanto mais distante o eu real estiver do eu ideal, mais frustrado você estará e mais fragmentada será a sua autoestima. Se esses círculos se mantiverem longe um do outro, você se sentirá mal consigo mesmo constantemente, porque a expectativa estará muito distante da realidade. Por outro lado, quanto mais adjacentes estiverem, maior será a sua satisfação com a própria vida e consigo. Eu já atendi pessoas que acreditavam que deveriam estar casadas, mas que, por uma série de motivos, viviam fases diferentes da esperada, e isso não é algo que se resolve do dia para a noite. Talvez as suas expectativas sejam em relação ao trabalho ou até à sua vida social. Quem você acredita que deveria ser hoje? Você está contente em todas as áreas ou existe alguma distância entre quem é a idealização que criou? Para saber, preencha o quadro abaixo com as características que gostaria de ter hoje e com aquelas que realmente tem.
Você também pode determinar quais cenários gostaria de estar vivendo e quais estão presentes na vida real. Por exemplo, talvez você esteja cursando a faculdade quando seu eu ideal já deveria tê-la concluído. Agora, analise se as suas expectativas realmente fazem sentido para este momento e se, de fato, você deve mantê-las. O intuito do exercício anterior não é causar peso sobre a sua vida, mas fazê-lo identificar aquilo que vale a pena buscar e o que já não cabe mais na sua realidade. Isso é importante, porque, quando não temos esse olhar analítico para o presente, a nossa insatisfação apenas aumenta. Se, hoje, você olha para a sua vida e encontra uma série de lacunas causadas pelas suas idealizações, pergunte-se o seguinte: será que eu deveria mesmo ser dessa forma? Será que essas expectativas que criei não foram coisas que outras pessoas falaram ou que eu enxerguei na vida de alguém e agarrei como se tivesse de viver a mesma coisa? Cada pessoa tem a sua jornada e uma história de vida. Eu não tenho como me comparar com uma mãe que não passou pelas experiências que eu passei, porque elas me moldaram e deixaram marcas em quem eu sou. Não que eu precise ser refém disso, mas a minha jornada é diferente. O que eu faço quando não sou quem gostaria de ser? Por vezes, constatar que não estamos onde gostaríamos pode ser bem difícil. O nosso primeiro impulso, talvez, seja desacreditar de tudo que já conquistamos ou procurar culpados por não vivermos o que desejamos. O que eu posso dizer, no entanto, é que existem duas formas de lidar com essa frustração. Irei desenvolvê-las para que você determine o que faz mais sentido em sua vida hoje. Aproxime o seu eu real do seu eu ideal. A opção número 1 é movimentar o seu eu real para que ele se aproxime do eu ideal. A ideia, aqui, é deixar os círculos tão próximos quanto você puder. Para isso, é necessário se perguntar: o que eu preciso fazer diferente para me tornar a pessoa que eu quero ser? A partir da sua resposta, você pode se motivar para alcançar o seu objetivo. Podemos pensar em uma pessoa que está infeliz com o trabalho e que entendeu que, para alcançar o seu eu ideal, precisa criar um plano de ação para, aos poucos, aproximar-se de quem deseja ser. Suas novas atitudes podem envolver proatividade, mudança diária ou estudos frequentes. Nesse caminho, ela começará a se sentir melhor consigo, porque atenderá às suas expectativas a partir do que está sob seu controle. O que você pode fazer de diferente para aproximar o eu real do eu ideal? Abra mão de algumas expectativas. A segunda opção, muitas vezes necessária, é abrir mão de algumas expectativas. Olhe para a sua vida, identifique se existe algum desejo que está aprisionando você e que foi criado baseado em valores de outras pessoas. Será que o melhor a ser feito nesse caso não é redesenhar o seu eu ideal? Redesenhar quem você gostaria de ser e, principalmente, ter paciência no processo de se tornar essa pessoa? Geralmente, nós nos cobramos demais e gostaríamos que tudo ocorresse em um piscar de olhos, mas eu, por exemplo, pude encontrar paz em pensar que a mãe que estou me tornando precisa passar por muitos processos antes de estar completa, se é que isso acontecerá um dia. Eu não mudei a minha idealização, mas abri mão da expectativa de que me tornaria aquela pessoa instantaneamente. Eu precisei viver uma série de situações inusitadas para entender que a minha vida também estava em construção e seria desenvolvida aos poucos. Da mesma forma, você não precisa, de hoje para amanhã, tornar-se a pessoa que gostaria de ser. Se alguma circunstância da sua vida causa frustração, respire fundo e tenha paciência. Identifique quais passos você precisa repensar para construir aquilo que deseja daqui para frente. Está tudo bem se você acreditava que, aos 25 anos, estaria com a carreira resolvida, mas, hoje, ao olhar para a sua vida, ainda pensa em mudar de faculdade, trocar de área ou procurar outro emprego. Encare esse processo de forma mais leve, porque ele, definitivamente, não precisa ser tão pesado. Quais são as expectativas das quais você precisa abrir mão para alcançar o seu eu ideal? Você realmente deveria ser essa pessoa? É verdade que temos ferramentas para nos tornarmos quem desejamos, mas já parou para pensar que talvez você tenha idealizado certos desejos que não têm a ver com os seus valores pessoais?
Digamos que você tenha abraçado a ideia de ter muito dinheiro e ter independência financeira ainda bem jovem, contudo, ao refletir um pouco, percebeu que havia um desalinhamento entre a sua ambição e os seus valores. Na verdade, o que você queria mesmo era construir uma família e ter-lhes. Ou talvez você tenha acreditado que deveria, aos 30 anos, estar casado, porque dizem que essa é a idade ideal para isso, mas será que precisa ser assim? Será que isso realmente tem a ver com os seus desejos ou você internalizou essa ideia sem se questionar? Eu passei por isso quando meu primeiro filho tinha cerca de 1 ano. Por conhecer muitas mães nas quais me inspiro, que ficam em casa com os filhos, fazem homeschooling e cuidam das crianças integralmente até os 4 anos de idade, acabei me baseando na experiência delas e me convenci de que o Ben não iria para a escolinha antes dos 2 anos. Mas, como já relatei aqui, em 2023, quando ele estava com pouco mais de 1 ano, senti uma grande virada na minha vida e entendi que, para que eu pudesse voltar ao trabalho e aos estudos, precisaria alterar a rotina que eu tinha na época, em que me dedicava exclusivamente ao meu filho. A mãe que eu havia idealizado não carregava todos os meus valores e, por isso, aquilo que eu estava construindo já não fazia sentido. Colocar o meu primogênito na escola antes dos 2 anos de idade foi bom para ele e foi bom para mim. Eu consegui fazer o que queria e pude construir uma nova rotina com ele, e isso não invalida a minha maternidade, nem a das mães que escolhem diferente. É por isso que acredito que a autorreação seja capaz de nos dar muitas respostas, sem que precisemos nos estressar ou nos frustrar com as situações que vivemos. Isso não significa que as suas metas são inválidas, mas, sim, que, se você analisá-las com atenção, saberá exatamente o que busca e o melhor modo para fazer isso. O meu convite, hoje, é para que, antes de tudo, você tenha paciência no processo de se tornar quem deseja. Não se preocupe se tiver de voltar ou atravessar um trecho do percurso de forma mais lenta, não existe uma regra para essa jornada. Por isso, deixo 2 conselhos que podem ajudar você quando se sentir perdido. Refaça o seu eu ideal. É muito provável que, em algum momento, você tenha de repensar e refazer o seu eu ideal. Nunca deixe de se questionar: por que eu quero me tornar essa pessoa? Os seus motivos precisam estar claros, caso contrário, você terá de identificar se existem influências externas nas suas escolhas. Um exemplo disso na minha vida foi uma época em que eu queria muito ser como aquelas blogueiras teens que malham todo dia e que têm a barriga sarada. A minha motivação inicial era cuidar da saúde. Eu decidi que precisava treinar diariamente e estabelecia uma série de outras atitudes que teria de tomar se quisesse atingir aquele padrão. Mas teve um dia em que eu simplesmente caí na real. Eu nunca conseguiria alcançar aquele nível de dedicação, porque o meu foco estava em outras áreas. Aquelas blogueiras tinham resultados diferentes dos meus porque o nosso nível de entrega era completamente diferente. O trabalho delas estava relacionado àquilo, e o meu, não. Naquele momento, precisei repensar o meu corpo ideal e a área da saúde na minha vida. A partir dali, passei a ser mais exível, mas não deixei de me cuidar. Ao mesmo tempo, o meu nível de frustração também diminuiu, porque reis o meu eu ideal a partir do meu eu real. Não use a autocobrança para alcançar o ideal por M. Eu gostaria de incentivar você a não usar a autocobrança e a autocrítica para ajudá-lo a alcançar as suas idealizações. A autocobrança não nos leva a ser quem desejamos, pois nos apresenta um caminho árduo e com muitos espinhos. É absolutamente doloroso ficarmos nos cobrando e nos criticando todos os dias. Vale muito mais a pena quando decidimos nos acolher e motivar, criando os passos para alcançar o que desejamos, ao mesmo tempo em que temos autocompaixão durante o processo. Encarando o processo, evidentemente, ao longo do caminho, nós teremos problemas e dias ruins. Em algumas circunstâncias, mesmo tentando nos aproximar do nosso eu ideal, erraremos e nos comportaremos de formas que não nos orgulhamos. Mas aprender a lidar com isso é fundamental, porque, como eu já disse, o processo não acontece do dia para a noite, e se acabarmos frustrados por acreditar que a jornada está demorando mais do que gostaríamos, vamos tornar tudo mais pesado e difícil.
Por esse motivo, a maturidade emocional é uma peça-chave quando identificamos as áreas que precisamos mudar. Então, após identificar o seu eu ideal, abrir mão de algumas expectativas, repensar quem você quer ser e adquirir uma visão acolhedora sobre si mesmo, é hora de saber como encarar o processo. Trabalhe os seus pensamentos catastróficos. O que eu quero que você faça, hoje, é perceber os seus pensamentos catastróficos quando se trata de alcançar as suas idealizações. Às vezes, mesmo desejando muito alguma coisa, você acredita que tudo dará errado, e, talvez, esse processo seja muito sutil. Se o seu eu ideal tem uma carreira bem-sucedida, pode ser que você pense, constantemente, eu nunca conseguirei uma promoção, porque não sou tão bom quanto os demais. Pensamentos que preveem o futuro, geralmente, apontando para situações extremas e ruins, fazem-nos viver presos a uma realidade que pode ser alterada. Talvez você ainda não tenha alcançado o que deseja por estar cheio de pensamentos catastróficos e, no fundo, acreditar que não vai dar conta, e isso vai na contramão do seu processo. Sempre que se deparar com esse tipo de pensamento, respire fundo e questione: será que tudo realmente dará errado? Será que as outras pessoas são, de fato, melhores que eu? Eu tenho certeza de que nunca conseguirei ser quem desejo. Ao longo do processo, procure manter os seus pensamentos equilibrados. Isso certamente o ajudará a aproximar o seu eu real do seu eu ideal. Quais são os pensamentos catastróficos que você tem nutrido sobre a pessoa que quer se tornar? Cultive uma visão otimista sobre o futuro. Não estou falando sobre uma positividade sem sentido, mas, sim, sobre a capacidade de olhar para o futuro, pensar em coisas boas e se imaginar chegando aonde deseja. Essa visão otimista é capaz de lembrá-lo de que, apesar dos desafios que irão surgir, você conseguirá lidar com as situações difíceis, repensar as suas expectativas e avançar, sem se prender ao pensamento catastrófico de que nunca conseguirá ser uma boa mãe ou um bom pai, por exemplo. Às vezes, nós nos deparamos com um momento ruim e acreditamos que ele nunca mais irá passar. Talvez você tenha se dado conta de que, na verdade, está se afastando de quem deseja ser, e passou a acreditar que nunca conseguirá se aproximar novamente do ideal. Mas lembre-se, se você foi capaz de chegar lá uma vez, consegue tentar de novo. Olhe para onde quer estar daqui a 5 ou 10 anos. Foque nos seus valores, e isso irá nutri-lo de uma visão positiva do futuro. Eu já fui uma pessoa bastante pessimista e tive muita dificuldade de sonhar com a minha vida. Depois de um tempo, percebi que, recorrentemente, eu não queria criar boas expectativas por medo de me frustrar. Será que você também tem feito isso? Talvez você tenha lido este capítulo com muita resistência, pensando que não precisa idealizar a pessoa que quer se tornar, porque nunca conseguirá ser alguém diferente. Mas isso, na verdade, é uma autoproteção, e, por esse motivo, eu o aconselho a se abrir com expectativa para as possibilidades futuras. Aproveite o espaço abaixo para escrever, como uma idealização mesmo, sobre o lugar em que estará daqui a 5 anos. Você pode pensar na sua vida pessoal, profissional e até emocional, mas não deixe de registrar algo positivo acerca do futuro. Você carrega alguma autoproteção quando se trata do futuro ou consegue visualizá-lo com otimismo? Trabalhe ações em direção aos seus objetivos. Muitas pessoas têm o ideal, abraçam uma visão otimista, empolgada e sonhadora, mas param por aí e não executam nem colocam em prática o que precisam mudar em sua vida para ir ao encontro do que almejam. Talvez você conheça pessoas assim, sempre cheias de muita empolgação e planejamento. Essa semana eu vou começar a ler e no final do mês terei analisado 5 livros. Geralmente, a maioria delas desiste depois de apenas 2 dias e, por não saber como continuar, acaba desanimando e estagnando. O ponto central aqui é olhar para a sua visão de futuro, identificar o que deseja construir em curto, médio e longo prazo, e agir de acordo com os seus objetivos. Você pode pensar em 2 ou 3 ações que poderia iniciar ainda esta semana para, aos poucos, começar a produzir novos resultados.
Esse processo é muito interessante porque, conforme dá pequenos passos e se enxerga de uma maneira diferente, mais próximo ao seu eu ideal você cá, e isso ajuda a continuar avançando. Não seja negligente com os seus sonhos, mas faça com que eles andem de mãos dadas com as suas ações, pois é incongruente dizer que deseja ser uma pessoa saudável, mas não se alimentar direito nem fazer exercícios. É incongruente dizer que deseja construir uma família sem se abrir para novos relacionamentos, fechando-se em sua bolha. Portanto, haja de uma maneira que irá impulsioná-lo para o seu alvo. As suas ações hoje estão alinhadas àquilo que você deseja construir com o seu eu ideal. Estabeleça 3 passos práticos que levarão você para mais perto daquilo que espera para o futuro. Se você deseja se tornar um estudante mais aplicado, por exemplo, pode determinar um número de livros para ler, um tempo específico para estudar e uma área nova para conhecer. Reduza a evitação por M. Quero falar sobre uma atitude muito comum quando estamos inseguros e temerosos: a evitação. Você já percebeu que, se não temos confiança em algo, evitamos determinadas situações e contextos? Isso nos desconecta da vida que desejamos construir. Então, digamos que você tenha medo de falar em público, mas, mesmo assim, espera se tornar um líder melhor, o que, consequentemente, o colocará em situações nas quais será necessário estar diante de uma quantidade considerável de pessoas. Embora você entenda que precisa falar, começa a recusar todos os convites e todas as oportunidades por causa do medo. A questão é: como espera chegar ao seu eu ideal evitando situações que o deixarão mais perto dele? Como uma dica prática, quero incentivá-lo a enfrentar as suas inseguranças, principalmente aquelas que estão diretamente relacionadas aos objetivos que deseja conquistar. Eu me lembro de uma época da minha vida em que tinha muita insegurança de falar em público. Embora me achasse bem nova para fazer algumas coisas que a empresa na qual eu trabalhava me propunha, eu precisava fazer uma escolha. Poderia dizer não às minhas chefes e explicar que não me sentia preparada. Ou poderia dizer sim, mesmo com medo, e enfrentar a situação entregando o meu melhor. Evidentemente, se eu escolhesse aceitar o desafio, não o faria perfeito, mas poderia me desenvolver e crescer com a situação, entendendo que estaria mais perto da profissional que eu desejava ser. Se tivesse recusado as oportunidades do passado por medo, eu jamais estaria onde estou hoje. Quais são as coisas que você está evitando por não se sentir completamente preparado, por ter medo ou insegurança? O que você pode fazer para enfrentar essas situações? O caminho entre a idealização e a realidade. Eu imagino que, ao longo das páginas deste livro, você tenha identificado em si mesmo uma série de questões que ainda precisam de atenção e cuidado, questões que, se ajustadas, podem levá-lo para mais perto do seu eu ideal. Eu sei que o caminho para se tornar a pessoa que você quer ser não é simples, como parece, e pode até apresentar uma série de desafios. Mesmo assim, espero, de verdade, que a partir deste capítulo você consiga olhar para os seus processos com mais carinho e empatia, sem ter pressa de se transformar por completo de um dia para o outro. Já conversamos sobre isso, e você sabe que a jornada é contínua e que o mais importante é encontrar sentido nela. Depois de tudo que eu reiti sobre a minha maternidade, passei a me sentir muito mais leve, feliz e satisfeita com a fase que estou vivendo, pois entendi que cada processo tem um tempo para começar e para acabar, mas que, em geral, não temos controle sobre isso. Eu sei que já estou mais perto de quem desejo ser, no entanto, tenho a consciência de que a minha vida está prestes a passar por outra grande mudança e que, provavelmente, terei outras expectativas para realinhar sobre o meu eu ideal. De todo modo, tenho convicção de que, independentemente do tempo, chegarei lá, e a mesma coisa vale para a sua vida. Eu sei que você tem potencial e consegue alcançar os lugares que idealizou, se eles, de fato, estiverem alinhados aos seus valores, mas tenha paciência. O processo de construir a sua melhor versão leva tempo, então não desista de si mesmo e continue investindo no seu desenvolvimento. Vamos juntos nessa trajetória. Não seja negligente com os seus sonhos, mas faça com que eles andem de mãos dadas com as suas ações.
Conclusão. Quantas vezes nós desejamos criar uma nova realidade para aqueles que estão ao nosso redor? Quantas vezes desejamos readequar os nossos pensamentos e atitudes para chegarmos a lugares diferentes daquele em que estamos? É provável que, após ter passado pelos 19 capítulos deste livro, você ainda se questione se é realmente possível viver uma vida distinta da que tem hoje. Depois de tantos pequenos passos, talvez você se cobre para tomar uma grande atitude, dessas que causam um impacto imediato e significativo. Mas preciso lembrá-lo de que o meu intuito nunca foi levá-lo a caminhos extravagantes que não considerassem a sua vida e as suas individualidades. Devo enfatizar que este guia interativo nasceu para ajudá-lo a explorar mais a sua saúde mental, compreender melhor as suas emoções e ensiná-lo formas de enfrentar os desafios da vida de maneira mais equilibrada e leve, por meio de princípios da área psicológica, pois acredito, intensamente, que mentes saudáveis constroem um mundo melhor. Aliás, se eu pudesse resumir a minha causa em uma frase, certamente seria essa. Ela está completamente relacionada à minha missão e ao meu trabalho. Este jornal é uma ferramenta para impulsioná-lo e ajudá-lo a compreender que o mundo melhor não se constrói, necessariamente, com grandes ações e revoluções. Às vezes, sim, mas, no cotidiano, na nossa vida ordinária, esse mundo começa sendo construído dentro de nós. Portanto, entenda que, ao conseguir se relacionar melhor consigo, ao fazer as pazes com a sua história e com o seu interior, você será capaz, naturalmente, de proporcionar grandes feitos a quem está ao seu redor, à sua família, aos seus amigos e conhecidos. Os seus relacionamentos serão mais saudáveis e você poderá apoiar as pessoas que estão ao seu lado, incentivando o crescimento delas. Ao fazer isso, sem que seja necessário um ato extraordinário, cada um desses mundos também se tornará melhor. Consegue perceber como tudo se conecta? Depois que o meu mundo se relaciona com o seu, e todas as pessoas ao nosso redor começam, então, a fazer esse trabalho, nós somos capazes de influenciar positivamente a sociedade. Eu sei que isso parece ideal e complexo demais, mas acredito, genuinamente, que dispensar atenção à nossa saúde mental é uma das vias, evidentemente, não a única, para alcançarmos o mundo que almejamos, pois o futuro está sendo construído agora. Não exija de si uma mudança radical instantânea, mas lembre-se de que colocar a psicologia na prática é um processo contínuo e imperfeito para qualquer um. Inclusive, eu também estou nele. Talvez você tenha lido tudo isso e acredite que domino 100% todas essas habilidades com maestria e que não tenho dificuldades na área emocional, porém isso definitivamente está muito longe da realidade. Todos nós temos as nossas questões para lidar no dia a dia, e o mais lindo em todo esse contexto é que cada jornada é única, cheia de potencial e transformação pessoal. Nunca compare os seus avanços com os de outra pessoa. A sua história é ímpar, assim como a do outro, pois foi ela que o trouxe até aqui e o forjou para ser quem é hoje. Ainda que você tenha um irmão gêmeo e receba a mesma criação ou frequente os mesmos lugares, as impressões que terão do mundo serão completamente diferentes. A personalidade, as vivências, os gostos, o estilo e as emoções são um somatório único que forma quem você é e indica quais serão as lentes pelas quais interpretará o mundo. Seja gentil consigo mesmo e continue reconhecendo a sua evolução a partir daqui. Os primeiros passos já foram dados, e eu sei que, por meio destas páginas, conseguimos refletir juntos sobre a importância de reconhecer, nomear e lidar com as emoções, trabalhando o autoconhecimento. Identificamos os alertas que sinalizam se sua mente está saudável ou não. Entendemos como lidar melhor com os sentimentos negativos mais comuns, como frustração, culpa, arrependimento, estresse, luto, rejeição, ansiedade e mágoa. Compreendemos com mais profundidade o que é o tratamento terapêutico, quebrando vários tabus e mitos sobre o assunto. Juntos, conseguimos chegar ao ponto-chave deste projeto. O autoconhecimento, o gerenciamento das emoções, a busca por significado e a sua saúde mental são tão importantes quanto a sua saúde física, já que são complementares e igualmente valiosos.
Negligenciar qualquer um é negligenciar o seu próprio bem-estar. Mentes saudáveis estão aptas para transformar o mundo ao redor e construir uma vida de mais valor e solidez. Claro que, enquanto você caminhar pelo chão desta terra, os altos e baixos sempre aparecerão, mas a maneira como escolhe lidar com eles é de sua inteira responsabilidade. 1. Quando a próxima situação vier, o que você fará? 2. Quando for traído, o que você fará? 3. Quando perder alguém, o que você fará? 4. Quando errar ou pisar na bola com um amigo, o que você fará? 5. Quando seu relacionamento exigir menos egoísmo e mais empatia, o que você fará? 6. Quando for desado a perdoar alguém que o feriu, o que você fará? 7. Quando a dor for maior do que tudo que já vivenciou, o que você fará? A maneira como você interpreta o mundo e interage com ele é capaz de impactar as suas emoções. Eu sei que agora pode ser até fácil pensar em uma resposta coerente e adequada para cada uma dessas perguntas. Mas é quando a situação bate a porta, de surpresa, e as emoções estão à flor da pele ou as feridas estão abertas, que tudo cá mais complexo, e assumir a posição que é exigida de nós parece impossível. Algumas vezes, saberemos exatamente o que fazer. Em outras, as situações demandarão um desenvolvimento ainda maior da nossa inteligência emocional. É aí que pensaremos: e agora? A resposta para essa questão nunca será simplista, única e absoluta, ela sempre será pautada em uma decisão responsável e madura. É como quando você se dá conta de que se tornar um adulto não é apenas fazer 18 anos e poder dirigir, mas que vai muito além da mera idade. É assumir a responsabilidade pelo seu próprio curso de vida e tomar decisões para mudar o que está ao seu alcance. Na verdade, você nem precisa fazer 18 anos para ter esse entendimento. Mentes saudáveis fazem o que precisa ser feito, tanto relacionado às virtudes como aos hábitos, e sabem gerir bem os problemas do cotidiano, entendendo que nem tudo gira ao redor delas, porque elas veem o impacto das coisas em longo prazo. Os pensamentos, sentimentos e comportamentos precisam ser congruentes com a nossa fase de vida. Quando crianças, a disciplina e o imediatismo podem ser as nossas maiores dificuldades. Quando adolescentes, a baixa autoestima e a importância exagerada dada a opiniões externas podem nos afetar profundamente. Nessas fases, não sabemos lidar muito bem com essas questões porque não somos maduros emocionalmente. Ao nos tornarmos adultos, o posicionamento que teremos diante dessas mesmas situações determinarão se somos maduros ou não, e isso não quer dizer que sempre saberemos o que fazer. Com certeza, nem sempre conseguiremos lidar sozinhos com os nossos problemas e, nesses casos, não podemos ter medo de buscar ajuda profissional. Isso é legítimo. Pare, reita, resolva e refaça o caminho quantas vezes forem necessárias, abraçando a autodescoberta e a transformação contínua. Não enxergue isso como um retrocesso, porque o importante na jornada sempre será o que você fará em seguida. Se já não é mais a mesma pessoa que era há anos, ou desde que iniciou esta leitura, e já não faz as mesmas coisas, ou mudou alguns hábitos, você não está tentando melhorar a sua saúde mental ou se desenvolver, você está conseguindo. A jornada já se iniciou e os passos que podem parecer pequenos são passos reais, significativos, e o levam para mais perto do seu objetivo, com um potencial transformador para aqueles que estão ao seu redor. Como eu disse no último capítulo, o caminho para se tornar a pessoa que você quer ser não é simples como parece. Não tenha essa pressa de conseguir se transformar por completo de um dia para o outro. Pense em uma viagem de carro. O destino foi definido, você preparou as malas com aquilo de que precisa, colocou o combustível e foi. Certamente, é preciso tempo para chegar onde você quer, pode ser mais rápido ou mais devagar. Mas ficar perguntando coisas do tipo: já chegamos? Estamos perto? Ou ainda falta muito? É um sinal de maturidade. Apenas crianças não têm a noção do passar do tempo e da evolução das coisas. Conforme crescem, começam a perceber a duração dos momentos.
Então visualize o seu processo de busca por uma vida mais leve com essa ilustração em mente. Ter uma boa saúde mental e inteligência emocional não é ser zen como um monge, não errar nunca ou ser mega racional e não sentir nada. Pelo contrário, seres humanos são feitos de sentimentos, e eles fazem parte da vida de qualquer um. O que demonstra evolução nessa área é o quão rápido voltamos ao nosso estado de equilíbrio quando extrapolamos e o quanto nos dispomos a resolver as situações, entendendo que os processos levam tempo e não são lineares. A viagem começou e, quer você queira ou não, vai continuar. O que lhe resta é decidir o que fazer daqui para frente. A vida pode ser mais leve. A vista pode ser bonita. As companhias podem ser agradáveis. O sol pode brilhar mesmo em meio às nuvens, suas malas já estão prontas. Não tenha essa pressa de conseguir se transformar por completo de um dia para o outro. E assim termina mais uma jornada sonora do Audiotória. Que essa narrativa tenha inspirado novas ideias e despertado reflexões em você. Gostou do conteúdo? Curta, compartilhe e inscreva-se no Audiotória, onde cada episódio é um convite para aprender ouvindo.